Como ter uma vida realizada em quem somos, no que fazemos e no que temos. Olá, meu nome é Dejair Moreira e este é o canal Solos Cristo. Hoje eu vou lhe mostrar, à luz da Palavra de Deus, como viver de forma satisfeita e como este viver nos traz paz para realizar as atividades do dia a dia. Muitas pessoas sofrem de insatisfação com o que são ou o que têm e não percebem que essa insatisfação conduz a vida a dores profundas, isolamentos e inimizades. Pessoas insatisfeitas muitas vezes não reconhecem os seus próprios esforços comparado ao desenvolvimento dos outros, ao que aquelas pessoas têm, em detrimento à sua própria vida. A Bíblia nos apresenta o mandamento do Senhor contra a insatisfação. No livro de Êxodo, no seu capítulo 20, no verso 17, onde a palavra de Deus nos diz: não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem a casa do seu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu servo, nem a sua serva, ou seja, coisa alguma do seu próximo. Esse mandamento foi dado por Deus a Moisés para que ele pudesse transmiti-lo ao povo de Israel. Para que o povo de Israel pudesse viver de forma satisfeita pelo que eram, pelo que tinham e principalmente satisfeitos no Senhor. Mas o povo de Israel, ele não cumpriu esse mandamento, pecou contra Deus e devido a esse pecado, a insatisfação relatada em toda a sua história no Antigo Testamento, quase a nação foi dizimada devido às maldições que alcançaram o povo de Israel. Mas essa história de insatisfação não começou em Israel, mas sim em Adão e Eva, no jardim do Éden, quando a serpente os seduziu. E eles, morando no paraíso, um local que Deus fez para que eles pudessem administrar de forma perfeita, eles optaram pela insatisfação. Desejaram no seu coração serem iguais a Deus e pecaram, levando assim toda a raça humana junto com eles no pecado da insatisfação. Hoje nós somos insatisfeitos, reclamamos pelo cônjuge, reclamamos pelos filhos, reclamamos pela vida que temos, reclamamos pelo que temos, pelo pecado que habita em nós. Mas a história não para por aí. Deus envia então o seu Filho, Jesus Cristo, à terra para nos mostrar a forma perfeita de satisfação. Jesus, ele não se entregou às vontades da sua carne, nem aos desejos do seu coração, muito menos caminhou por aquilo que os homens o apontavam para que ele pudesse ser o Messias tão prometido da nação de Israel. Não, ele caminhava segundo a vontade de Deus. E ele tinha uma certeza em seu coração de quem ele era. Ele era filho de Deus. E como filho de Deus, ele não se entregou àquilo que os homens diziam, porque eles sabiam que ele era. Ele, sendo filho de Deus, ele não permitiu que as suas vontades fossem maiores de levarem a uma tristeza, porque ele sabia quem ele era e sabia que aquele momento que estava passando aqui na terra era passageiro. Ele também, em meio à morte de cruz, não sucumbiu, pois ele sabia que era filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele ressuscitaria. Logo, devemos seguir esse exemplo perfeito de satisfação em Cristo, sabendo quem nós somos. Somos chamados para sermos filhos de Deus. Veja dois homens na história bíblica que me chamam bastante atenção. O primeiro deles é o profeta Amós, que no seu próprio livro de Amós, no seu capítulo 7, verso 14, ele escreve o seguinte: eu não sou profeta, não passei por escola de profetas, eu sou um homem trabalhador do campo. Ou seja, ele sabia quem era, ele sabia para que foi chamado e confiava no Senhor para realizar a sua obra. Ele tinha certeza das suas capacidades e também limitações, mas não se sentia diminuído por quem era e por saber quem ele era. O outro homem era o apóstolo Paulo, que era um homem muito inteligente, muito capaz, que escreveu várias cartas para as igrejas do primeiro século, que sofreu muitas perseguições e muitas dores em prol do nome de Cristo. Mesmo assim, ele escreve uma carta aos Filipenses,
No seu capítulo 4, verso 12, ele diz que estava satisfeito em Cristo, pois sabia passar por todos os momentos, entendendo que Cristo estava com ele. Logo, irmãos, concluindo esse momento de reflexão, nós devemos entender que nós devemos estar satisfeitos nas nossas vidas, porque vivemos em Deus. E se vivemos em Deus, confiamos na onisciência desse Deus. Ou seja, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos dotou de dons e talentos para desenvolvermos a nossa vida aqui na terra. Nós somos pessoas ímpares, nós somos únicos. E Deus nos capacitou para vivermos da melhor forma. E Ele nos abençoa segundo a sua vontade soberana, conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Por isso tudo, nós podemos ter satisfação em nossas vidas, que Deus, Ele fez o melhor para nós e nos acompanha diariamente. Esteja você também em Cristo Jesus, para que você tenha uma vida em paz, satisfeito por quem você é, por que você tem e naquilo que Deus faz na sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu peço que você nos ajude a divulgar o Evangelho, curtindo essa página, porque dessa forma o YouTube ele vai divulgar essa mensagem para outras pessoas. Peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, não só aqui no YouTube, mas também no Facebook. O link vai estar logo aqui embaixo. Que Deus abençoe e te dê uma semana de realizações em suas vidas. Um grande abraço. Fique com Deus.